Então, no budismo, nós vamos utilizar uma perspectiva que tem um paralelo, uma certa medida, talvez um paralelismo próximo mesmo, da visão quântica, aonde as teorias e o mundo interno que gera as próprias perguntas do cientista, ele desempenha um papel importante naquilo que nós vamos ver das realidades. Então nós já nem vamos tratar da noção de se a realidade ela tem uma face final ou não. O que nós vamos perceber, vamos trabalhar o tempo todo, é que a realidade, a face que a realidade mostra, a realidade externa mostra, é inseparável dos olhos internos que nós olhamos para essa própria realidade. Eu vou dar um exemplo assim, bem rápido, que seria assim: nós, no passado, vamos dizer, 20 mil anos atrás, a gente sabia tudo sobre pedras. Eu pensava isso, né? Na Idade da Pedra, a gente sabe tudo sobre as pedras. Então nós usamos aquilo, o nosso material principal. Agora, de lá para cá, nós aprendemos muito mais sobre as pedras. Hoje nós somos capazes de tomar as pedras, separar materiais dentro das pedras, refinar isso, transformar em naves espaciais que vão a Marte. Não sei se todos vocês perceberam o tamanho disso. Hoje nós temos veículos percorrendo a superfície de Marte, filmando, analisando as coisas. Mas nenhum desses veículos, antes de se transformar em veículo, era qualquer outra coisa que não crosta terrestre, pedra. Então nós literalmente fizemos essas pedras flutuarem no ar e irem para outro planeta. Então a pergunta é assim: mudaram as pedras ou mudou o quê? Então, 20 mil anos atrás, as pessoas olhavam as pedras e diziam: pô, eu sei tudo sobre isso. Na medida que o nosso mundo interno muda, muda o nosso mundo externo. Então essa é a questão. E nós podemos fazer coisas extraordinárias, como fazer isso levitar e se transportar para outro planeta. Mas não só chegar lá, como chegar lá vivo, filmando e transmitindo dados. As próprias lentes das câmeras, elas eram crosta terrestre aqui. Nós tivemos esse poder. Então esse poder ele vem da mente. A mente se refina e vai criando isso. Agora, de modo moderno, nos últimos anos, nós também geramos coisas extraordinárias. Assim, pela primeira vez na história da humanidade, nós podemos extinguir a vida sobre o planeta por vontade humana, por ação humana. De novo as pedras, né? A gente pega as pedras e transforma elas em instrumentos letais e desmancha tudo que foi criado até agora. Então isso é o quê? A própria ação da nossa mente. A nossa mente ela se configura de um outro modo e nós produzimos grandes transformações. Eu estava vendo agora o acordo que foi feito da Monsanto com a Embrapa. Maravilhoso isso. Assim. Nós vamos misturar feijão com mamona e com outras coisas assim, gerar outros seres. Nós estamos gerando outros seres. A gente podia pensar, bom, esses seres são assim, provavelmente a perfeição da biosfera. Mas na verdade eles são gerados por uma motivação que a gente precisa olhar. Essa motivação, nesse caso, é uma motivação econômica. Então, isso é um tema direto para a bioética, né? Então, como é que nós vamos agora introduzir alterações genéticas das espécies por uma motivação que não vem ligada, por exemplo, à sustentação da vida, mas à sustentação econômica das atividades de vários tipos de organização. A gente não pode nem dizer que é assim para combater a fome do mundo, de fato, né? Porque nós teríamos condições de resolver esses problemas de outra forma, rapidamente. Nós estamos tentando preservar o sistema econômico. Então, do mesmo modo, tem uma outra questão crucial. Eu, dias atrás, estava no Nordeste, capa diária de Pernambuco, a notícia da instalação de 2 centrais nucleares na costa entre Salvador e Recife. Então, esse é outro tema, né? Esse é um tema, sob o ponto de vista da bioética, talvez um pouco diferente até, porque é assim, nós estamos nos defrontando com uma questão que é saber se nós temos direito de dar trabalho para as gerações futuras. Assim, eu até diria assim, incontáveis gerações futuras.
se nós podemos, nós temos o direito de gerar energia e deixá-los cuidando dos rejeitos por um tempo incontável, sem garantia de que eles vão ter êxito em fazer isso. Eu acredito que esse é um tema de bioética também. Eu até imagino que a gente deveria reunir alguns juristas e entrar com uma ação, porque eu tenho quase certeza que a Constituição brasileira proibiria isso. Se ela for interpretada de alguma forma assim, nós poderíamos, pelo menos, iniciar uma ação desse tipo, porque eu acredito que nós não temos o direito de deixar para os nossos filhos, netos e todas as gerações adiante o cuidado de toneladas de materiais radioativos sem nenhuma utilidade para eles, a não ser o peso da destruição que pode aquilo causar se vazar, se tiver algum destino que chegue efetivamente aquilo ser uma contaminação da biosfera, né? Então nós estamos com esses temas todos, né? Portanto, o Instituto de Bioética tem bastante trabalho aqui, em várias áreas. É extremamente oportuno que a gente tenha essa iniciativa aqui da PUC, né? Agora, um ponto importante nessas questões todas é que elas já não são questões novas. Eu lembro, assim, eu estou militando nessa área desde o início dos anos 70. Eu estava bem no início da HPAM, conheci o professor Lutzenberger, fomos amigos. Eu andei por esses lugares todos, assim, estudei essas coisas todas. E nós tivemos, eu vi surgir a noção de tecnologias alternativas, energia solar, ajudei a criar o departamento as pesquisas de energia solar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu mesmo construí equipamentos, fiz coisas demonstrativas para meus alunos. Eu também trabalhei nessa área de energia nuclear e estudei com cuidado as alternativas que a gente teria como outras possibilidades que não entrar nesse tipo de tecnologia assustadora, especialmente evitar a proliferação de um tipo de sociedade danosa que pode efetivamente colocar tudo em risco. Então eu estudei isso bastante tempo. E uma das coisas que me preocupou ao final de uns 10 anos desse início de atividade, assim, quando eu ainda tinha uns 30 e poucos anos, ou seja, o tempo passou, assim, vocês veem como é que essa coisa vai. Assim. Quando eu tinha uns 30 e poucos anos, eu pensei, não tem solução. Por quê? Porque não se trata de uma questão técnica, é uma questão humana. As pessoas têm um tipo de fragilidade e elas vão seguir fazendo aquilo. Nós não vamos conseguir transformar a tempo as coisas a um nível repressivo. Porque, aparentemente, a única solução que nós encontramos é legislação e repressão. Eventualmente, educação, né? Isso seria, assim, a própria maravilha. Mas quando a gente pensa em educação, aquilo parece muito lento, porque as pessoas educadas, elas estão poluindo diretamente. Não é uma questão de informação, as pessoas têm a informação. A gente perguntar para elas, você quer o planeta sustentável, sustentado, vivo, você quer a biosfera viva? Sim, eu quero. Mas aí vocês veem, daqui a pouco, baixam um vidro e salta uma lata de cerveja. E aquele carro vai embora, o carro importado joga uma lata de cerveja. É comum, vai andando e vê lixo aqui, lixo ali. Agora, quando deu essa chuvarada aqui em Porto Alegre, eu estava passando pelo Arroio Ipiranga, vocês devem ter visto aqui, a quantidade de lixo flutuando pelo arroio. Chocante. Nós não precisamos disso, nós não precisamos fazer isso, mas as pessoas fazem. Então, isso parece muito difícil de contornar. As pessoas estão sabendo dos problemas ambientais. E como que nós vamos contornar isso? Nós vamos gerar repressão? Repressão não é possível. Então nós vamos esperar que as coisas piorem muito. Isso também não adianta, porque eventualmente as coisas pioram muito, as pessoas se tornam reativas. Elas, no meio de uma crise, fazem tudo pior ainda, se comportam muito pior ainda. Se vocês olharem as regiões que estão em crise, as pessoas não se comportam melhor, se comportam pior. Então, se a gente vai aguardar uma crise para as coisas melhorarem,
eu acho que também não tem solução.